Nós vamos dar início a esse nosso culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele tem nos dado, pelos momentos que nós estamos aqui na presença dEle, agradecidos pelo dom da vida e por Ele até aqui ter nos sustentado e ter nos ajudado a cada momento, a cada situação. Vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos orar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor e assim iniciemos o nosso culto de adoração ao nosso grandioso Deus. Ó Deus bendito, Deus de glória, Deus de poder, nós o exaltamos, nós o adoramos, louvado seja o teu santo e excelso nome. Tu que és digno da nossa adoração, digno do nosso louvor, digno deste culto, Senhor, faze com que cada dia olhemos para a sua soberania, olhemos sempre para a tua grandeza. E assim, Senhor, nos sintamos cada vez mais, Senhor, cuidados, amparados pelo Senhor, que nos criou e que é fonte de todas as bênçãos. Assim nós oramos em tua presença, pois oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que está lá no Salmo 145. Salmo 145, versos 8 a 10. Salmo 145, versículo 8 a 10. Salmo 145, versículo 8 a 10. Vamos fazer essa leitura juntos, esses 3 versículos, vamos ler todos juntos. A palavra de Deus nos diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Amém. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Aqui esse texto, e é interessante que nesse versículo que nós temos aqui, né, no versículo 9, o Senhor é bom para todos. Então vamos imaginar assim: Deus, ele é bom, é a essência de Deus. Deus é bom, porque é a essência dele, a bondade dele é a sua essência. E diz a Bíblia que ele é bom para todos. Não há distinção aqui, até para os ímpios. E quando a gente usa a expressão ímpio, a gente usa a expressão mesmo para aqueles que não temem ao Senhor, mesmo para aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, que não confessam os seus pecados diante do Senhor. Ou seja, o Senhor é bom para todos. Agora, imagine a bondade de Deus. Não é que ele vai deixar de ser bom a injustiça, mas imagine aqueles que conhecem, que temem ao Senhor. Como eles conhecem essa bondade mais de perto ainda, né? Então é um privilégio quando a gente observa um texto, que a gente observa toda a bondade do nosso Deus, como diz a palavra aqui, as tuas ternas misericórdias, ou seja, as misericórdias do Senhor não têm fim, ele é misericordioso. E se a gente vive num mundo como está, desde que foi criado, né? Infelizmente o pecado veio e o pecado deformou todas as coisas, e se a gente vive neste mundo, é pela misericórdia de Deus. E se esse mundo está do jeito que está, é pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro o que o ser humano é capaz de fazer, o que o pecado trouxe, o que o pecado fez, e aí é por misericórdia de Deus. Então, até o ímpio, Deus, ele é bom para com ele, né? Porque na realidade, se a gente vê a chuva, só chove para quem é cristão, para quem é crente em Jesus, né? O sol, né? Então é nesse aspecto, Deus é bom para todos. Mas veja só que interessante o versículo 10, né? Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E aqui a palavra santos está se referindo a quem?
santos. Está se referindo a quem? A igreja do Senhor. Nós, a igreja do Senhor. Santos aqui não é no sentido que muitos imaginam, não, né? Mas santos aqui simplesmente é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Para aqueles que confessam, para aqueles que temem ao Senhor. E só que interessante, né? Um salmo que estava num período da história que ainda não havia surgido a promessa de Cristo Jesus, que ainda não havia cumprido a promessa de Cristo, a vinda de Cristo. E mesmo assim, as pessoas que andam perto de Deus, elas podem louvar e bendizer ao Senhor. Então o que nós temos que fazer? Sempre louvarmos e bendizermos ao Senhor pela sua bondade. Ah, mas não está muito bem do jeito que eu quero, a situação ainda não melhorou, as coisas não estão boas. Ah, mas eu espero coisas melhores. Sim, todos esperamos. Mas em Deus nós sabemos, Deus é bom. Então, descansemos na bondade de Deus, nas misericórdias do Senhor. Como diz aqui o texto, todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. Todas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, então, com o hino de número 18. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino 18. E vamos pedir para aqueles que possam ficar em pé. Hino 18. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Hino 18. Louvemos ao Senhor com este hino. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Amém. Vamos mais uma vez orar, vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Eu convido o nosso irmão, o presbítero Marcos, que nos conduza a Deus em oração. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o seu nome, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado por essa paz que inunda os nossos corações, não porque tudo vai bem, Senhor, mas porque sabemos o Deus que servimos. Então, não importa as circunstâncias, não importa as tribulações, o Senhor nos dá a paz, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar, Senhor, não que o mundo conhece, mas a paz que vem de Ti, Senhor. Deus, continue conosco, Senhor, aceite esses momentos aqui de culto e adoração, Senhor. Nós sabemos quem somos e sabemos quem Tu és, Senhor. Sabemos das nossas imperfeições e sabemos o quão grande é o Senhor, o Santo Deus, o Rei do Universo. Mas Deus, aceite o que nós temos a oferecer humildemente, Senhor, e que esses louvores, essa adoração, Senhor, seja aceita por Ti, Senhor, e que a Tua palavra também possa falar aos nossos corações, Senhor, e saiamos daqui melhor, Senhor, para Te servir melhor. E tudo isso, Senhor, para, como cantamos agora, engrandecer o Seu nome, e as pessoas vejam através de nós, Senhor, que vale a pena Te servir, vale a pena servir ao Deus Todo-Poderoso. Deus, nós nos atrevemos a tudo isso, Senhor, pedimos e confessamos os nossos pecados nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Tem misericórdia de nós, e porque nós aqui estamos, Senhor, sabemos quem somos, como já disse, mas estamos aqui em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças agora, como sempre temos feito a cada culto. Essa é a nossa ordem que a gente sempre segue, a ordem do culto. É um momento de confissão de pecados. Então a gente sempre repete aqui, tá? Cada um de nós temos que ter essa consciência. Somos pecadores. Não há ser humano que possa dizer eu não tenho pecado. O único ser humano que esteve aqui entre nós e não teve pecado algum foi Cristo Jesus. Os demais, todos nós somos pecadores e de várias maneiras nós pecamos. Muita gente associa o pecado só com coisas grandiosas. Quando eu falo assim, né, quando usam aquela expressão, né, os 7 pecados capitais, a pessoa coloca assim, mas eu nunca roubei, eu sou fiel no casamento, eu sou justo, sempre tratei as pessoas justas, então não tem motivo para dizer que eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, porque nós somos por nós mesmos incapazes de realmente guardar os mandamentos de Deus. Daí a necessidade de Cristo vir aqui, porque nenhum ser humano tem como guardar isso. Em algum momento nós vamos pecar. Se não pecamos por atitude, por ações, nós pecamos por palavras, pensamentos. Quantas coisas já passam no nosso pensamento, quantas palavras a gente profere aí, né? E a gente observa que nós, enquanto estivermos nesse mundo, a nossa natureza ela está deformada pelo pecado. Então, por isso que eu sempre enfatizo, né? Uma vez, alguns já vieram me questionar, por que sempre a gente tem que ficar confessando o pecado? Lembram que nós pregamos uma série de sermão no texto do Salmo 51? Porque nós temos que ter a convicção do nosso pecado. Então, veja que Davi ali, ele trabalhou, Senhor, né? Olha a minha transgressão, a minha iniquidade, o pecado, né? Transgressão é rebeldia, iniquidade é você realmente entender que todas as nossas ações e atitudes, elas são perversas. É até uma palavra forte, mas é o coração humano. Pecado é tudo que desvia a rota, desvia-se de Deus. Então, a gente tem que estar consciente de que nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. E se nós já temos Cristo Jesus pela graça, amém, nós cremos que fomos perdoados em Cristo. Mas é uma atitude coerente de um cristão que fala, Senhor, por favor, perdoa-me. Então vamos orar.
curvar nossas cabeças e vamos confessar os nossos pecados. Ó bendito Deus, nós estamos em Tua presença, reconhecendo que somos pecadores e carecemos do Teu perdão. Senhor, a Tua palavra nos ensina que se nós, ó Deus, confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado que intercede por nós, que é Cristo Jesus. Lá na cruz nós fomos perdoados, mas muitos questionam, se nós já fomos perdoados na cruz, por que então ficar pedindo perdão pelos nossos pecados? Porque de fato nós temos que fazer um autoexame. Nós só vamos estar perfeitos e livres do pecado na glória, aonde não reinará mais o pecado. Nós vivemos num mundo envolto no pecado. A nossa natureza humana, o nosso ser, ele é inclinado para o pecado. A tua palavra nos ensina que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E ó Senhor, tenha misericórdia de nós. E é por isso, Senhor, que o Senhor até nos ensina e nos exorta a pedirmos perdão. E reconhecendo que nós temos o perdão em Cristo Jesus. O texto que já foi citado aqui, nós relembramos: se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É assim que nós aprendemos na Tua palavra. Ajuda-nos a termos essa consciência de que somos cristãos pela graça, louvamos, vamos à igreja, prestamos culto ao Senhor, mas, ó Senhor, a nossa natureza ainda ela é inclinada para, ó Deus, desagradá-lo. E por isso carecemos de Ti, carecemos da Tua ajuda. E nos ensina a cada dia que essa consciência esteja no nosso coração a cada momento, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Perdoa-nos, assim oramos, em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4. A partir do versículo 4 até o versículo 7. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 7. Então diz assim para nós a palavra de Deus: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Então, de fato, como diz aqui o título que está acima aí do capítulo 4, a nossa filiação em Cristo. Então, a plenitude do tempo, como diz o texto aqui, é quando Cristo Jesus veio a esse mundo. Aqui há uma divisão na história, né? As pessoas dividem assim: antes da era comum e depois da era comum. Isso, as pessoas, a maioria, os estudiosos, né? Os que são darwinistas, eles dividem o tempo assim: antes da era comum e depois da era comum. Mas pela graça, nós que cremos em Cristo, a gente sabe que esse foi um ponto crucial da história. Por isso que a gente diz antes de Cristo e depois de Cristo Jesus. E aqui a gente observa que o apóstolo Paulo, ele escrevendo isso aos irmãos lá de Gálatas, ele diz que Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei, né?
Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, nenhum ser humano conseguiria, observando a lei do Senhor, vamos falar assim, a sua lei moral, os 10 mandamentos, guardá-la. Não existe um sequer que seja capaz de guardar essa lei na íntegra. Então é por graça e misericórdia que Deus enviou Jesus Cristo. Olha, porque se fosse para a gente, a questão é o seguinte, ó, se você guardar os 10 mandamentos aí na íntegra, você vai ser salvo. Você tem um lugar garantido no céu. Isso seria impossível, impossível para qualquer ser humano, impossível. Porque sempre vamos tropeçar em alguma vírgula. E a Bíblia diz, olha, se tropeçou em algum ponto, acabou. Lembram do grupo dos fariseus, que eram aquelas pessoas ligadas à lei? Elas diziam e imaginavam, não, nós cumprimos a lei com rigor. E ainda vamos além da lei. E Jesus Cristo sempre dizia a respeito daquelas pessoas, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Tá? Então veja que é uma questão de grande alegria para nós. Olha, Cristo veio, nos resgatou, né? Nos deu a salvação, e não significa que nós agora olhamos para os 10 mandamentos e falamos, não precisamos. Precisamos, porque é regra. Por que existe regra de trânsito? Por que a gente encontra a placa 60 km, 50 km? Por que existem os sinais, né? O verde, amarelo e o vermelho? Porque as leis, a própria lei do ser humano já sabe, olha, se não existisse determinadas sinalizações, o que iria acontecer? Batida toda hora. Já com as leis de trânsito já existem, imagine se não existisse nenhum tipo de lei. E por que as leis do Senhor? Porque veja como é o coração do homem. Se a gente prestar atenção nos 10 mandamentos, a gente vai entender, olha, essas leis existem, porque olha o que o homem é. Olha o que o homem é. Né? Por que Deus diz assim para nós? Está na lei, não roubarás, né? Não furtarás. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano rouba, furta. Né? Não direis falso testemunho, porque nós somos assim. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus, escreve aos irmãos de Gálatas e diz, olha, graças a Deus, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar e agora nós somos filhos de Deus, como filhos adotivos, filhos do nosso Deus, né? Como diz aqui, a fim de recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, olha que graça aqui, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, ou seja, Pai. Poderia ser traduzido aqui, que clama Pai, Pai, né? Abba, Pai. Então, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Então, olha que bênção. Nós somos filhos de Deus. Por nossos méritos? Não. Graças ao Senhor. A salvação é em Cristo Jesus. Vocês já ouviram aquela frase que diz, todo mundo é filho de Deus. Ah, Deus é Pai. Todo mundo fala isso. Deus é Pai. Todo mundo é filho de Deus. Por criação, sim. Mas filho de Deus, na essência da palavra, só é aqueles que receberam a Cristo. Só é aqueles que confessaram os seus pecados. Só é aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses são verdadeiros filhos de Deus. Esses são filhos. Esses são filhos legítimos de Deus. Mas os demais continuam na situação, né? Mortos em seus delitos e pecados. Então, como povo de Deus, nesta manhã, vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer e exaltar o seu santo e excelso nome, louvando a Deus na beleza da sua santidade. Convido os irmãos que venham então à frente e nos conduz a Deus com cânticos espirituais.
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
Pai, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, adorando, louvando, Pai, porque Tu és merecedor. Não somos merecedores da Sua misericórdia para conosco, Pai, mas ainda assim o Senhor nos fez filho, Pai. O Senhor derramou o Seu Espírito sobre nós, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque estamos aqui só porque o Seu Filho morreu por nós, Pai. E hoje estamos aqui na Tua casa, Pai. Guia o Teu servo nesse momento de palavra, Pai. Ser com ele em todos os pontos que serão compartilhados aqui conosco, Pai. Abençoe, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo João. João, capítulo 7. João 7. Versos 37 a 39. João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. João 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ó Deus, ajuda-nos, Santo Espírito, ilumine a nossa mente, nos conduz através da Tua palavra, nos ensinando e ajudando a nós a aplicá-la em nossos corações. Nós carecemos de Ti, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Havia um pastor que sempre dizia para mim que existem passagens na Bíblia que, se a gente pudesse fazer dela uma moldura, um quadro e deixá-la ali na parede, seria bom. Existem passagens na Bíblia que se destacam. E conversando com ele, já isso há muito tempo, eu digo, eu concordo com o irmão, eu acredito que sim, existem passagens na Bíblia que nós cristãos poderíamos fazer um quadro e deixá-lo ali pendurado na parede, seria muito bom. Eu acredito aqui que esse é um dos textos que dá bem ilustração para que a gente faça isso, que coloque numa moldura e deixe, porque as palavras aqui de Jesus é singular. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja que aqui, meus irmãos, há um convite. Aqui há um convite gratuito, completo para a raça humana. Um convite que transforma eminentemente o Evangelho de Cristo Jesus nas boas obras de Deus. Então veja que Jesus aqui ele está fazendo um convite. E a primeira questão que a gente observa aqui nestas palavras, que Jesus ele apresenta uma condição. Aliás, ele diz, olha, existe uma condição. Mas aqui a condição é no sentido de como é o ser humano, de como é a sociedade, o mundo. Ele diz aqui, se alguém tem sede, se alguém tem sede. Sem dúvida nenhuma, essas palavras têm sentido espiritual.
É no sentido espiritual que ele está dizendo, não é no sentido físico, porque todos nós temos necessidade de água. Todos nós temos sede de água. Mas aqui é no sentido espiritual que ele está colocando. Se alguém tem sede, e aqui a sede que ele se referiu era completamente a natureza espiritual. Significa ter anseio na alma. Significa ter convicção de pecados, desejo de ser perdoado, anelo por uma consciência em paz. Lembram que nós tratamos de alguma maneira essas questões quando a gente pregou aqui uma série no Salmo 51. A pessoa ela se conscientiza que ela necessita de perdão. A pessoa se conscientiza que ela é pecadora. A pessoa se conscientiza que ela precisa reconciliar a sua alma, reconciliar a sua mente, ter uma consciência tranquila. A pessoa tem necessidade disso. E é por isso que Jesus disse aqui, se alguém tem sede. Ele não está dizendo, olha, se alguém quiser tomar água. Não, ele está dizendo, se alguém tem sede, aqui é o sentido espiritual. O homem que reconhece ser um pecador e que busca o perdão, aquele que é profundamente sensível às necessidades de sua alma e com sinceridade deseja obter ajuda e consolo, esse é o que demonstra possuir disposição que o Senhor tinha em mente ao dizer, se alguém tem sede. O verdadeiro significado dessa expressão, meus irmãos, pode ser visto na atitude dos judeus, que ouviram, por exemplo, a pregação do apóstolo Pedro no dia dos Pentecostes. Tiveram seus corações compungidos. A gente pode lembrar também na atitude do carcereiro lá de Filipos, que disse para o apóstolo, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí a gente observa, essas pessoas tiveram sede, essas pessoas reconheceram, olha, eu careço de perdão, eu careço de reconciliação, eu careço de ter uma consciência tranquila, de um coração tranquilo, eu careço disso. Ambos os casos que eu acabei de recordar aqui, a pregação de Pedro lá em Pentecostes, quando milhares de pessoas responderam à mensagem de forma positiva pela graça de Deus, todas aquelas pessoas sentiram sede na alma. Quando esse carcereiro viu lá a prisão, o que Deus havia realizado na vida de Paulo, de Silas e dos outros companheiros, aquele carcereiro teve sede. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu necessito desse perdão. E aí a gente observa, essas pessoas tiveram sede. E infelizmente, esta sede é desconhecida por muitos. Muitos. Todos os homens deveriam senti-la se fossem realmente sábios. Se fossem realmente sábios, o homem deveria sentir essa sede. Mas a gente observa aí, todo ao nosso redor, a gente sabe que as pessoas não têm sede de Deus. Não têm sede de perdão. Não têm sede de reconciliação. Porque começa que ela não reconhece que ela é pecadora. A pessoa se autoproclama, não, eu não tenho defeito nenhum, eu sou correto em todas as coisas, eu não acho que necessito perdão de forma alguma. Mas as pessoas não se dão conta que aqui a questão é a alma. E as pessoas não têm esta sede. Todos os homens deveriam sentir, mas não sentem. Não existe na terra ser humano que não precise dessa sede para a salvação. Pois todos somos criaturas mortais, caídas e pecadoras. Um dia nossas almas serão julgadas e passaremos a eternidade no céu ou no inferno. A eternidade vai ser marcada assim. Ou vai se passar no céu, ou vai passar a eternidade no inferno. Mas as pessoas continuam não dando conta disso. Esses dias na TV eu vi alguém fazendo essa brincadeira, né? Essa brincadeira de questão de céu e inferno, né? No humor lá, brincando, olha, cuidado, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for ruinzinho, você vai para o inferno. Ou seja, as pessoas brincam com isso.
não tem sede, não tem sede. E apesar disso aqui, meus irmãos, são inúmeros os que têm sede por muitas coisas, exceto por salvação. Se a gente for reparar, o ser humano tem sede sim. Ele tem sede por prazer, por honra, por posição, por dinheiro. Isso tem sede. Há uma sede danada. Todas essas coisas o ser humano deseja. Fama, posição, dinheiro, isso tem. A indiferença da maioria das pessoas em relação à sua própria alma é a prova mais clara da queda do homem e da extrema corrupção da natureza humana. Não é de se admirar que a Bíblia ela se refira ao homem natural como alguém que está morto, quando pouco se encontra entre os vivos, sedento de salvação. E veja que Jesus, então, ele está colocando a uma condição. Se alguém tem sede, há uma condição. E feliz é aquele que tem experimentado esta sede espiritual. A verdadeira vida cristã inicia em reconhecermos que somos pecadores, culpados, vazios e necessitados, enquanto não entendermos que somos pecadores, culpados, permaneceremos longe do caminho da salvação. Mas se você um dia já respondeu a essa questão de Jesus, se alguém tem sede, se você um dia sentiu a sua alma, se você um dia sentiu a necessidade de perdão, de reconciliação, reconhecendo a falência espiritual, então amém. Essa é uma condição que nós temos que prestar atenção. Há uma condição. E o primeiro passo em direção ao céu consiste em sermos inteiramente convencidos de que merecemos o inferno. Então está aí uma grande questão que as pessoas não se dão conta. Todos nós, como seres humanos, nós merecemos o inferno. Todos nós, indistintamente. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se alguém tem sede, há uma condição. E essa é uma questão importantíssima, crucial para nós, para o ser humano. A sede da alma, de reconhecer que nós carecemos do perdão do Senhor. Então o sentimento de pecado é um bom sinal, que às vezes até assusta o homem e o faz pensar na condição de sua alma. De fato, esse é um sintoma de vida espiritual. Por isso que Jesus expressou lá no Sermão do Monte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Uma outra questão aqui que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Ele dá uma condição. Se alguém tem sede, e ele então dá uma solução. Se alguém tem sede, como ele diz, eu sou a solução. A sua alma está sedenta de perdão, a sua alma está sedenta de querer a salvação, a reconciliação, eu sou a solução. Olha o que ele diz aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus apresenta a solução. Ele declara aqui ser a verdadeira fonte de vida e aquele que supre todas as necessidades espirituais. Ele convida a todos os que carregam o intenso peso do pecado a vir a ele e tê-lo como um ajudador. Então ele está fazendo um convite aqui a uma solução. Quem tem sede, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, quando um cristão, ou melhor, um crente em Jesus Cristo diz que Jesus é tudo, e as pessoas dizem, você é exagerado, a sua religião de Jesus aí é exagerada, a sua religião é a única correta, é a única certa, você está sendo exagerado porque todas as religiões elas levam a Deus engano. Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo é a fonte de vida. Jesus Cristo é o único que pode dizer se a tua alma está com sede, se você quer suprir a sede da sua alma, venha a mim. As demais religiões
Você sempre vai ter essa sede, porque você nunca vai estar satisfeito. E o cristão convicto, ele vai ter a sua sede saciada. É verdade que haverá dias que as lutas serão intensas. É verdade que haverá dias que vamos amanhecer com sede, mas uma vez que nós temos a consciência de quem é Jesus, nós vamos sempre à fonte, Jesus. Por isso que ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu supro todas as necessidades. E eu volto a repetir, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Salvador. É o único que perdoa pecados. É o único que pode oferecer perdão. Então veja aqui, meus irmãos, as palavras venham a mim, elas são bem simples, mas elas solucionam aqui uma questão fundamental que toda a sabedoria humana eram incapazes de responder. Imagina que Jesus viveu num período muito interessante da história. Aqui ele vive num período onde realmente se consideravam muitos os filósofos gregos, principalmente. Tinham essas pessoas como os verdadeiros guardiões da sabedoria, porque eles filosofavam sobre a vida, sobre a alma, sobre tudo. E Jesus está dizendo: olha, eu me sobressaio a todos eles. Se você tem sede, venha a mim e beba. Se a tua alma está com sede, querendo reconciliação, não é o filósofo lá que discorre sobre todas as coisas, ele não vai conseguir suprir essa tua necessidade. Ele não vai conseguir trazer satisfação para o seu coração jamais. Mas se você tem sede, eu posso suprir essa sede. Venha a mim e beba. Então indicam aqui a paz, ela é obtida em Cristo e ao confiarmos nele como mediador e substituto, nós temos paz. Em outras palavras, obtemos paz através da fé em Jesus Cristo. Então nós como cristãos, que todos os dias praticamente lemos, cantamos, ouvimos, oramos a respeito disso, que possamos ter essa consciência. Olha que Jesus está dizendo: se alguém tem sede, a condição aqui, venha a mim. Então se a nossa fé, se a nossa alma está sedenta, a gente sabe agora para quem se dirigir. Então é um privilégio sermos alvos da graça de Cristo Jesus. É um privilégio ir a Cristo. E vir a Cristo significa crer nele. Vir a Cristo significa que nós realmente cremos em Cristo Jesus. Ele é a solução para os nossos problemas. A solução parece simples demais para ser verdade, mas não há outra além dessa. E eu volto a repetir, soluções de nossos problemas, eu não estou dizendo aqui que nós não teremos mais problemas na vida, que nós não mais teremos nenhum tipo de dificuldade, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas a nossa alma, quando amanhecermos com a alma sedenta, a gente sabe qual é a fonte. Por isso que Jesus diz: quem beber dessa água nunca mais terá sede. E Jesus não estava isentando as pessoas de ter problema na vida, mas aqui é a sede espiritual. Por que a grande maioria das pessoas ainda não tem satisfação? Muitos, até mesmo que se dizem cristãos, muitos ainda não têm satisfação. Mas o verdadeiro cristão em Cristo, ele tem satisfação. A sua alma, a sede da sua alma é suprida em Cristo Jesus. Ele crê em Cristo Jesus, ele confia em Cristo Jesus. Ele conhece Cristo Jesus. Ele tem a Cristo Jesus como aquele que sempre estará ali, próximo a ele. Ele acredita nas palavras de Jesus: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é aquele que diz: Jesus fica sempre próximo de mim, sempre junto de mim, sempre perto de mim, porque a tua presença perto de mim, Senhor, me ajuda a vencer tantas coisas, a vencer as tentações, a vencer as tribulações, a vencer tantas coisas, Senhor, e mais. O Senhor sempre sacia a sede da minha alma. Toda a sabedoria do mundo jamais encontrará nela qualquer falha ou achará outra melhor.
outra coisa melhor. Aplicar a si mesmo esta grande solução, prescrita aqui pelo Senhor Jesus Cristo, é o segredo para sermos salvos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, se a gente recordar um pouco aqui, essas pessoas que foram a Cristo Jesus porque sentiram sede, os apóstolos, os discípulos de Cristo, a história da igreja em si, quantas dessas pessoas não foram a Cristo bem antes de nós? Foram pessoas que pela fé receberam, beberam desta água e encontraram alívio. Quantas delas sentiram culpa, reconheceram a necessidade de suas vidas por libertação, ouviram falar que em Cristo crucificado há completo perdão, misericórdia e graça para todos os que se arrependem e creem nas boas novas. Essas pessoas passaram a viver em conformidade com as boas novas de salvação. Desprezaram toda a confiança em sua própria bondade, dignidade e pela fé vieram a Cristo como pecadoras. Tenta imaginar a multidão que está ouvindo Jesus agora falando aqui. Jesus não está falando aqui num lugar, num quarto, num cômodo secreto, ou escrevendo essas palavras sozinho ali. Ele está diante de uma multidão de pessoas. Muitas pessoas estão ouvindo Jesus aqui. E Jesus olha para aquela multidão e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então veja esse convite grandioso de Jesus Cristo, grandioso do Senhor. Veja, meus irmãos, milhares de pessoas têm demonstrado excessivo orgulho e desinteresse em dar esses passos. As pessoas estão ali orgulhosas, ouvem e dizem: quem crê em mim? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E são poucas as pessoas que ouvem essas palavras e vão a Cristo. E querem beber desta água. E querem ser libertas por Cristo Jesus. Mas então, olha só que interessante. Jesus, ele fala, expressa uma condição, ele expressa aqui a solução, e ele finalmente aqui, ele expressa uma promessa. Há uma promessa. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque é uma promessa. E qual a promessa que ele faz aqui? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, de seu interior fluirão rios de água viva. E certamente essas palavras, elas possuem um sentido figurado. Aqui veja, tinha dupla aplicação. Por um lado, ensinam que todos os que pela fé vêm a Cristo encontrarão nele satisfação abundante. Por outro lado, mostram que os crentes não apenas encontrarão em Cristo o suficiente para satisfazer a sua própria alma, mas também se tornam uma fonte de bênção para os outros. Olha só, quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O cumprimento da parte inicial aqui da promessa pode ser testificado por milhares de crentes que vivem nossos dias. Caso fossem buscados em suas vidas as evidências, eles iriam a ouvir a Cristo pela fé e encontrar nele mais do que esperavam, e estar satisfeitas. Eu acredito que uma das situações da igreja em geral, quando eu falo igreja, nós cristãos que cremos em Cristo, há quantas igrejas aqui no Brasil? Poucas ou muitas? Muitas. Se há muitas igrejas, então há muita gente crente. Mas a questão é, nós como cristãos, nós temos evidenciado isso através das nossas vidas, que a gente tem satisfação em Cristo, que nós estamos satisfeitos em Cristo. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós somos sujeitos a todas as coisas também,
a enfermidade, a tantas coisas que essa vida aqui a gente vê, mas a gente tem passado para as pessoas, olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo e eu estou satisfeito com Cristo, porque eu sei em quem tenho crido, como diz Paulo, e essa é algo que nós devemos aprender com ele. Eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso, estou bem certo que ele cumpre a palavra, eu estou bem certo e creio que ele diz, um dia ele fez esse convite a mim, quem tem sede venha a mim e beba, e como diz aqui a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, será que nós, como igreja de Cristo, as pessoas percebem que do nosso interior tem fluído rios de água viva? Pela nossa alegria em Cristo Jesus? Então veja aqui, meus irmãos, quando a gente observa na história da igreja, na história até Cristo Jesus, no tempo de Cristo Jesus, eu gosto e sempre me emociono quando eu leio Estevão. Estevão, quando ele estava para ser ali, antes de se encontrar com Cristo, ele é apedrejado. E quando ele começa a ser apedrejado, ele olha para o céu e ele diz, eis que vejo o céu aberto. Dá para imaginar essa expressão? Não é simplesmente para impressionar a gente, para causar um impacto. Essa foi a mais pura realidade na vida desse homem. Porque um dia ele teve essa sede e pela graça ele foi a Cristo Jesus e Cristo Jesus cumpre a sua promessa. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagine o testemunho desse homem sendo apedrejado, podendo estar ali naquele momento agora blasfemando e dizendo, Senhor Jesus, o Senhor me enganou. O Senhor Jesus, o Senhor me enganou. Eu estou sendo apedrejado por tua causa, por causa da minha fé em ti. Mas não. Ele olha para o céu e diz, eis que vejo os céus abertos. Pela graça ele vê o trono de Deus, ele vê a glória. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe que ele pode estar sendo morto ali naquele momento. E ele foi morto, apedrejado. Mas a sua alma está com Cristo. Ele crê na ressurreição. Ele crê na vitória. Ele crê que um dia ele terá um corpo glorificado, transformado. Ele crê em Cristo Jesus. Imagine também o ladrão arrependido lá na cruz. No derradeiro instante ali, aquele ladrão ouve de Jesus Cristo as seguintes palavras, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele ladrão tem sede na alma, no coração. Ele vê a sua condição. Para nós é fácil julgar. É lógico, qualquer um. Mas veja, Jesus estava ao lado de dois ladrões. Duas pessoas malfeitoras. Uma reconhece. A outra não reconhece. A outra continua morta em seus delitos e pecados. Uma tem sede, a outra não tem sede. Então, observe aqui, meus irmãos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A presença do Espírito Santo em nossa vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida demonstra para as pessoas que nós cremos em Cristo Jesus. Irmãos, o que sabemos por experiência, o que significa vir a Cristo Jesus? Essa é a questão que deve surgir em nossas mentes ao findarmos aqui as considerações sobre essa passagem. A pior de todas as condições para a alma do homem é não se importar ou se preocupar com a eternidade, é não possuir sede mencionado pelo Senhor Jesus Cristo. E veja que esta palavra está aqui no século 21. Há quantos mil anos atrás essas palavras foram ditas? E elas continuam aqui hoje. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O maior de todos os equívocos é procurar alívio através de qualquer outro meio, antes deste vir a Cristo. Eu estava olhando ontem na televisão a reportagem, né, das pessoas que estavam indo à Aparecida, andando, né? A Aparecida, focalizou lá a Aparecida do Norte, Aparecida, e também lá aquela festa lá do Círio de Nazaré, lá em Belém. Então as pessoas dizendo, e eu ouvi uma senhora, eu não estou julgando essa senhora não, talvez ela, no coração dela é isso mesmo, ela expressa que estava no coração, pois ela usou essa expressão: a minha mãe tem suprido a minha sede. Então veja, enquanto as pessoas quiserem suprir sede, a não ser em Cristo Jesus, continuarão com sede. Continuarão com sede. E veja aqui, meus irmãos, uma coisa é irmos à igreja, ouvirmos a palavra de Deus, participar das ordenanças de Cristo. Outra coisa bem diferente é vir ao próprio Jesus Cristo. É estarmos junto de Cristo. Qual é o último hino que nós cantamos aqui? Nosso cântico aqui? Ó, quão lindo esse nome é, maravilhoso, mais do que tudo, Ele é. Será que nós sabemos a dimensão dessa expressão? Feliz é aquele que não apenas conhece, mas também vive de acordo com esses fatos. Irmãos, que o Santo Espírito de Deus nos conscientize e nos alegremos que não foi nós, mas Deus despertou a gente a um dia reconhecer: Senhor, eu tenho sede, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de perdão, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero uma nova natureza, eu quero uma nova vida, Senhor. O Senhor está dizendo aqui: se alguém tem essa sede, então venha a mim. Veja que Jesus Cristo não está dizendo assim, ó, se você tem sede, venha a mim, ou a lá, ou para cá. Não, ele está dizendo a mim. Venham a mim. E ponto. Eu posso suprir a sede da sua alma. Então veja que privilégio se nós realmente tivermos essa consciência no coração. Aqui a condição, aqui a solução e aqui a promessa. Que a gente possa rogar ao Senhor. Ele é fiel. E louvado seja Deus por milhares de cristãos que do seu interior têm fluído rios de água viva. Milhares de cristãos têm como Estevão, naquele momento tão crucial, do seu interior naquele momento fluía rios de água viva. Eu fico a imaginar o testemunho daquele homem naquele dia. As pessoas observando. Como é que pode uma pessoa, tendo uma morte tão trágica como essa, ainda estar glorificando e exaltando ao Senhor? Porque ele sabia que ele tinha a fonte de água e água viva. E do seu interior fluíam rios de água viva. Um testemunho tremendo. E o nome do Senhor foi glorificado ali. Que nós também possamos rogar ao Senhor que do nosso interior saiam rios de água viva. Amém? Ó grandioso Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo e excelso nome. Ajuda-nos, ó Senhor, no nome precioso de Jesus. Ajuda-nos a entendermos esta expressão de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos. E se pela graça nós fomos à tua direção, se pela graça um dia nós chegamos a ti dizendo que estávamos com sede,
bendito seja o nome da tua glória. Convença-nos, ó Deus, que há uma plena satisfação em ti. E a satisfação em ti, Jesus, independe da nossa situação no momento. Independe se nós estamos com muitos problemas na vida ou não. Porque o que importa, Senhor, é nós termos a consciência que nós temos o Senhor como nosso auxílio, como aquele que nos consola e nos dirige e nos sustenta em toda e qualquer situação. Nós entendemos que nós temos a nossa sede suprida pelo Senhor, que é fonte de água viva. Pelo Senhor que realmente nos ensina e que realmente, ó Deus, nos direciona em toda e qualquer situação. Nós, como cristãos, possamos, ó Deus, sempre rogar de que do nosso interior fluam rios de água vivas. Não para a nossa glória, mas para a glória do teu santo e excelso nome, Jesus. E agora, como povo de Deus, como igreja do Senhor, o que nós temos que clamar ao Senhor é que todos os crentes em Jesus Cristo, principalmente nessa nossa nação, nesse nosso país, que possam em cada igreja, em cada cristão, fluir rios de água viva, para o louvor da sua glória. Senhor, também agora rogo pela vida desses meus irmãos e irmãs, esses que estão aqui conosco, estejam fortalecendo e abençoando a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Aos nossos irmãos que, por motivo do feriado, estão, Senhor, talvez em viagem ou alguma outra programação, que o Senhor esteja guardando e sustentando a vida de cada um deles, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Assim nós oramos, fortalecidos em Cristo. Amém. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Irmãos, uma condição, uma solução e a promessa. Se você sabe o que significado disso em sua vida, então dê glória a Deus e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu sei o que significa isso. E se você quer que outros também tenham essa mesma conscientização, continue orando, continue intercedendo. Jesus Cristo é o único que pode trazer a solução para todos os problemas. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito de Deus, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Agradeço aos irmãos que estão aqui conosco, os nossos irmãos aqui também, né, que estão já há um bom tempo conosco, a Késia, o Clóvis, né, tem aqui estado, obrigado, a nossa irmã lá atrás também, que sempre tem estado aqui conosco, né, que Deus continue sustentando e fortalecendo a vida de vocês, e que a gente esteja sempre dispostos a vir à casa de Deus, né? Já foi dito para nós aqui que tem muitas pessoas que hoje, é verdade, a gente está no meio de uma pandemia, eu sei disso, né? Mas veja que tem muitas pessoas hoje que estão sendo dominadas pela essa pandemia. Então é verdade, a vida está aí. Mas você já ouviu isso em algum lugar? Aqui na igreja também é um lugar seguro. E é até mais seguro, se a gente prestar atenção, é mais seguro que no mercado. É mais seguro que em uma loja cheia, né? Em um shopping, né? Então a gente espera que mais pessoas estejam agora observando isso. E é verdade, não é porque a gente está ouvindo aí, estamos na fase verde, opa, está tudo liberado, né? É igual aquela brincadeira, né? A fase verde até as eleições. Passou as eleições, volta para a fase vermelha, né? Então agora até as eleições parece que o vírus acabou. Não tem mais vírus, acabou. Então a gente está aí no meio de uma pandemia. É só a gente se cuidar,
lavar as mãos, higienizar, né? Algo que a pandemia trouxe para a gente foi esse hábito. Agora eu tenho esse hábito, né? Eu não tinha. Olha só como que eu era sujão, né? Às vezes eu chegava em casa, eu não tinha esse hábito de lavar a mão, né? Eu falava, não peguei nada sujo, E agora sim, sempre chego em casa, já quero lavar a mão, já... É um hábito nosso, né? A gente sabe, mas está na palavra. Jesus disse que não é o que vem de fora que contamina, né? É verdade, tá certo. Mas Jesus também não estava ensinando, não, pode ser sujo mesmo, não precisa lavar a mão, não é? Jesus sabia, ele sabia a questão da importância da higiene. Mas ali ele estava apenas dando um princípio de que o que contamina a gente mesmo é o que vem de dentro de nós. Isso é o que contamina. Mas então foi bom, né? Então a gente lava as mãos, usa o álcool em gel, continuemos assim. E a gente espera agora que nas próximas fases a gente já consiga já liberar mais, né, as nossas presenças aqui nas reuniões de quarta-feira, né? Vamos conversar com o conselho, vamos observar toda essa questão, né? Nossos estudos bíblicos de quarta, a retomada das nossas reuniões de oração presencial, né? Porque a gente está numa fase que é considerada verde, né? E tem muitos que, já visto aí como que estava aí as estradas, né? Lotada de gente aí, né? Mas sempre com bastante calma. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, esteja sempre ao vosso lado. Amém.